Hoje a imagem está um pouquinho pior do que sempre tá. Não sei porquê. Achei que a câmera estava embaçada, mas não sei. Não sei se é a luz, o que é. Eu tô aqui no meio da casa e mesmo assim é bem barulhento, então eu tô usando esse fone pro som ficar melhor. Quero falar rapidamente hoje sobre como que eu me interessei pelo idioma alemão, como que eu fui morar na Alemanha durante um tempo e quais foram os motivos, né? Porque eu já expliquei isso num outro canal que eu tenho aqui no YouTube, que é Liliane Klee Blog, mas que está desativado, pelo menos está parado lá, não fiz mais postagem, porque eu comecei a fazer essas postagens quando eu morava na Alemanha sobre coisas da Alemanha. Então, como eu não estou mais lá, eu não estou mais fazendo postagem naquele canal. Mas então, para fazer parte do livro, já que todos esses vídeos vão se transformar, vão ser impressos, né, o que eu estou dizendo aqui, para que fique um livro, como eu já expliquei. Esse Eu Por Mim, Biografia Falada, é um livro direcionado para a minha família, para o meu futuro, não tem intenção de venda, nada, mas os vídeos que eu estou deixando aqui é para que depois eu escreva e passe para o papel tudo que eu estou gravando e que fique um livro para a minha família, para os meus netos, bisnetos, tataranetos, quem tiver aí pela frente, tá bom? Já falei também que esse é um interesse que eu tenho porque eu não sei nada dos meus avós, bisavós, tataravós, e eu tenho muita vontade de saber, tinha muita vontade de saber várias coisas sobre eles e não tenho nenhum registro, então eu quero deixar esse registro da minha vida para eles. Então, explicando sobre o idioma alemão, como eu me interessei, em final de 2010, eu estava procurando na internet autores, artistas de pinturas especificamente, assim como Van Gogh, assim como Da Vinci, enfim. Eu estava procurando artistas que teriam os direitos autorais liberados para que fossem usados em réplicas, que tivessem legalmente autorizados. E a gente sabe que um artista, depois de 70 anos da morte do artista, a gente pode usar essas imagens. Eu, na época, gratuitamente, eu nessa época estava fazendo camisetas e eu gostaria de ter algumas imagens e comecei a pesquisar sobre imagens que não fossem das conhecidas, como não fosse Mona Lisa, como não fosse das que muita gente já faz. Comecei a procurar e eu conheci esse artista por acaso, chamado Paul Klee, que nasceu em 1879 na cidade de Mission-Borcy, que fica nos arredores de Berna, na capital da Suíça. E eu me interessei por ele assim de uma maneira muito especial. Achei um artista sensacional, sabe, sensível. A obra dele é linda demais, é de uma sensibilidade, é belíssima. Primeiro que visualmente é maravilhosa a obra dele. E eu estava procurando para fazer camiseta, acabei não fazendo camiseta com as imagens que eu conheci dele. Acabei me interessando pela vida dele, por tudo da história dele. Gostei tanto dele que eu assumi o sobrenome dele artístico. Muita gente sabe que eu uso o meu sobrenome artístico de Klee, Liliane Klee, que na verdade se fala Paul Klee, né? Mas é muito estranho, então eu falo Paul Klee mesmo, que fica mais fácil de pronunciar. Então eu uso Liliane Klee, eu tenho perfis de Instagram que eu não está ativado atualmente. Mas enfim, vários perfis em Facebook e inclusive no YouTube. Eu não estou mais usando esse sobrenome artístico, não é que eu não estou usando o sobrenome, eu não estou mais postando nesses perfis artísticos, porque a minha filha morreu no dia do meu aniversário, no ano passado, e foi um baque muito grande para mim. Então, eu desde então não cantei mais, não compus mais, não fiz mais poesia. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e já está voltando esse meu desejo de estar compondo novamente, mas eu realmente fiquei mais de um ano sem ter vontade de fazer nada.
enfim, porque minha filha gostava muito de me ver cantando, minha filha gostava muito do meu trabalho artístico, e durante toda a infância dela eu trabalhei com música, então me remetia muito à imagem dela. Enfim, não tive mais vontade de compor, de fazer nada. Mas como minha vida sempre foi compondo, eu sou uma artista nata, porque isso não é uma coisa que se escolhe. Então eu tenho tido, agora que passou um tempo, tenho tido vontade de estar compondo novamente, de estar escrevendo novamente. Mas enfim, esse é um outro assunto. Falando sobre o tempo que eu comecei a aprender alemão, final de 2010, então, eu conheci a obra de Paul Klee e me interessei pelo idioma alemão unicamente para ir conhecer a cidade onde ele nasceu, a vida dele, inclusive na Alemanha, porque ele deu aula na Alemanha e tudo. E em 2012 eu comecei a aprender alemão. Eu passei 2011 todo sonhando como que eu poderia ir para lá, como que eu poderia ficar um tempo lá. Na verdade, eu tinha vontade de me mudar para a Europa e ficar lá direto. Na Suíça isso não é possível. Normalmente, se você não tem um trabalho, você não vai para estudar, se você não tem um visto de permanência, né? A Suíça faz parte do espaço de Schengen, mas não faz parte da União Europeia, então eu só poderia ficar lá 3 meses. Quando foi em 2014, eu pude ir para lá, fiquei 3 meses lá. Quando eu fui para a Suíça, eu já vendi tudo que eu tinha aqui no Brasil. Eu não queria mais voltar para o Brasil, porque o meu filho já estava morando fora de casa, minha filha já era casada, eu estava sozinha, então eu poderia ficar na Europa, principalmente porque eu já tinha dado entrada no meu no meu passaporte europeu. Então, quando eu voltei, fiquei 3 meses na Suíça, conheci a cidade de Paul Klee, conheci onde ele passou a infância, conheci o museu, que eu tinha um grande sonho de conhecer o museu dele, que na verdade não é nem um museu, é um espaço em homenagem a ele, que tem mais de 4.000 obras dele lá, a família dele, o único neto dele vivo, né, e os bisnetos e tudo, mora ainda na cidade de Berna, na Suíça. Então eu fui, conheci, sabe, realizei esse sonho, foi um tempo maravilhoso, passei 3 meses lá, é um país espetacular, maravilhoso, mas eu já sabia um pouco de alemão quando eu fui, porque eu comecei a aprender alemão em 2012, eu fui para a Suíça em 2014, e quando foi então final de 2014 eu já tinha o meu passaporte, quando eu voltei da Suíça eu já tinha o meu passaporte europeu. Então o que aconteceu é que em 2015 eu já fui de mala e cuia para a Alemanha, porque na Alemanha, com meu passaporte europeu, eu poderia ficar morando. E eu também, quando eu comecei a aprender alemão por causa da Suíça, eu me interessei pela Alemanha, porque quando você aprende alemão, você aprende a cultura toda alemã, as músicas, comecei a conhecer bandas alemãs, enfim. Quando eu fui para a Alemanha, então, final de janeiro de 2015, eu já sabia um pouco de alemão, mas aí eu aprendi mais alemão morando mesmo lá, e fiquei 3 anos na Alemanha. Então essa é uma história assim, rapidamente contada. Eu fui para ficar na Alemanha, como minha filha faleceu aqui o ano passado, eu voltei por causa disso, né, para ficar mais perto das minhas netas, para ficar mais perto do meu filho, para ficar mais perto da minha família, porque eu me senti muito fragilizada sozinha, e é por isso que eu estou no Brasil de volta. E queria contar essa história que muita gente não sabe, de por que eu uso o sobrenome Klee, que é por causa do Paul Klee, por que eu comecei a aprender alemão, por que eu fui para a Alemanha, um país de uma cultura tão diferente do Brasil. Foi por causa disso, foi tudo porque eu conheci a obra de Paul Klee e me apaixonei pela história dele, e fui para lá querendo, como aconteceu em 2014, conhecer um pouco da vida dele, da história dele, andar pelas ruas por onde ele viveu quando era criança. Isso tudo foi para mim um grande sonho realizado. E como a gente não pode ficar morando na Suíça,
eu acabei, por não ser da União Europeia, eu acabei depois indo para a Alemanha, que também me apaixonei pela Alemanha, é um país belíssimo, com pessoas belíssimas, uma cultura maravilhosa, e fiquei 3 anos na Alemanha. E tenho sonhado muito com a minha cidade na Alemanha, eu tenho lembranças maravilhosas de lá, e por incrível que pareça, é um lugar na Alemanha, eu gostei mais do que a Suíça no fim das contas, é um lugar na Alemanha que... A Alemanha é um lugar que é incrível isso, né? Não dá para explicar, mas eu sinto uma saudade de lá como se eu tivesse morado a vida toda lá e não no Brasil. Eu me identifiquei demais, né? São coisas que talvez espiritualmente se explique. Quem sabe? Outra vida eu já morei lá. É isso. Contei rapidamente essa história da minha vida, por que eu fui para a Alemanha. E como aqui nesse canal, no YouTube, a gente precisa fazer uns vídeos curtos, porque precisa de uma permissão que eu ainda não fiz para fazer vídeos acima de 14 minutos. Então, a minha história hoje fica por aqui. Só essa breve explicação da história, do motivo por que eu fui para a Alemanha e deu estudar o idioma alemão. Tá bom? Até já, até a próxima.